Olá, muito boa tarde você, produtor rural, internauta que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Voltamos aqui com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético, porque lá na Bolsa de Nova York, depois de uma semana em que as cotações do açúcar chegaram a um patamar de 18 cents de dólar por libra-peso, a gente teve algumas quedas nas últimas duas sessões. Hoje, por exemplo, teve uma queda expressiva. Para entender melhor todo esse cenário, o que está acontecendo por lá, nós vamos conversar com o Maurício Murussi, analista da Safras e Mercado. Maurício, boa tarde. Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Tudo bem, Maurício. Bom, falei aqui, desse cenário que a gente teve lá na Bolsa de Nova York pro açúcar, Também em Londres, a gente teve patamares bastante interessantes no início da semana, 18 cents lá na Bolsa de Nova York. No entanto, a gente tem algumas variações mais negativas, Hoje, por exemplo, teve uma oscilação bastante expressiva. Como que o mercado tem oscilado aí nos últimos dias? E essa queda de hoje, o que aconteceu? Bom, basicamente a queda de hoje está diretamente relacionada com o petróleo, que caiu bastante, acima de 3,5%, e continua caindo, ainda não fechou, mas o açúcar refletindo a queda no petróleo, não só o açúcar, as demais commodities também. Petróleo caindo forte e derrubando todo mundo, incluindo o açúcar. O açúcar, por sua vez, também está num período de entrada de safra, embora seja uma safra com uma quebra. Em termos práticos, no curto prazo, a oferta tem aumentado. Então, juntou os dois vetores aí, petróleo em baixo, entrada de safra, ainda que muito moderada, muito no início, culminou nos ganhos de hoje, nas perdas de hoje, mas que ainda não refletem uma reversão de tendência. Era isso mesmo que eu ia te perguntar, Se você acreditava, diante dessa queda de hoje, numa reversão de tendência. Não, na verdade, porque é o seguinte, como eu falei, embora a safra esteja entrando, ele é uma safra de quebra 21-22, E não só 21-22, como o Centro-Sul está na maior seca dos últimos 20 anos, a 22-23 também vai quebrar. E as usinas, como elas estão altamente contratadas em açúcar, então isso quer dizer que a oferta vai ficar cada vez mais curta, A safra vai terminar antes dos contratos terem se atendidos, e aí esse pequeno ajuste de baixa que a gente vê agora vai ficar resumido a uma questão muito pontual de um dia em que o petróleo caiu quase 4%, o pregão está rolando ainda, então talvez ele caia mais até de 4%, mas vai ficar resumido a isso, porque os fundamentos do açúcar, da cana, seguem de alta, através de uma quebra, que não é só aqui no Centro-Sul, é na Europa também, só que lá é uma geada. Sim. Maurício, a gente diante desse cenário, fundamental, você consegue dar um range de preço aí para o açúcar? A gente pode ter patamares ainda mais altos depois dessa conquista dos 18 cents no início da semana? Claro, pode sim. Até nos nossos relatórios de fevereiro desse ano, e para os nossos clientes de consultoria, a gente já antecipava que o açúcar iria buscar o patamar de 18 e depois 20 centavos de dólar por libra-peso. E ele buscou 18. Claro que ele devolveu, Ele buscou 18 e agora está 17,11, se não me engano. Fechou em 17,11. Mas, como eu disse, há uma quebra na safra. Não só nessa, como na safra que vem. Então, rapidamente, esse território dos 18 vai ser retomado, assim como tende a ser buscado dos 20 nas próximas semanas aí, Uhum, certo. Ô Maurício, queria que você falasse também um pouco em relação ao etanol, Porque a gente está aí, no início de safra. Claro que sempre tem a expectativa de que com o início da moagem, e maior oferta no mercado, os preços possam cair um pouco, mas não é o cenário que tem acontecido, mais fortemente como foi nos últimos anos, A gente tem uma safra, uma moagem começando um pouquinho mais lenta. Queria que você falasse um pouco sobre esse cenário de alta do preço do etanol, se a gente deve ter correções aí nas próximas semanas com a safra avançando. Claro. O etanol, ele se encontra dentro de uma dicotomia clássica, assim, de mercado, assim, em termos não herméticos, assim, mas de fundamentos, tá? Por quê? O que acontece com o etanol? Se a gente for pegar a demanda,
A demanda está muito baixa, 1,4 para os padrões até mesmo da pandemia. Os padrões novos da pandemia do ano passado, né, mostravam uma demanda de 1,53 até 1,83, com uma média ali de 1,70, 1,73, assim, sabe? Então isso era uma demanda da pandemia, já uma demanda de crise do ano passado, padrão médio. Só que agora, de janeiro para cá, ele caiu para 1,4, 1,3, né, em março, agora em abril 1,4, melhorou um pouquinho, mas ainda é abaixo de 1,5. Mas se a gente olhar de demanda baixa, tá? Consumo pequeno, consumo fraco. Se a gente olhar para os dados de competitividade que a ANP formula, a gente vai ver ali que não tem competitividade nenhuma, tá? Sim. Geralmente, quando oscila ali em 69, 68, aí logo aumenta a gasolina e o etanol vai junto e vai para 70 para cima, né? Até mesmo em São Paulo. Apesar, né? Então, não tem competitividade, não tem demanda, mas o preço sobe. Tá? Por quê? Porque está previsto uma quebra na safra de etanol bem maior que na de açúcar. Então, tende a existir uma drástica redução na oferta, né, que fundamenta uma alta nos preços muito maior que a pressão de baixa da queda na demanda, que traz junto, paralela, assim, essa questão também da competitividade, ou seja, a gente tem um mercado interno em crise, com demanda em crise, e o combustível não competitivo. Mesmo assim, o preço sobe porque a oferta vai ter um corte muito forte. Nesse meio tempo, a gente tem os relatórios da Única aí dizendo aí que o etanol é vantajoso para os consumidores, né? Está escrito no relatório de ontem. Mas se a gente pegar os dados da ANP, é exatamente ao contrário. E não é de hoje. E não é de hoje. Desde dezembro, mais ou menos, novembro do ano passado está assim, né? Então, claro que isso é um comentário à parte. Na prática, um corte muito mais profundo na oferta de etanol está fundamentando essa alta nos preços aí. E o etanol hidratado também segue em tendência de alta, né? Apesar de uma queda que a gente tem observado desde ontem, anteontem, né? É uma quedinha pequena ali, estava em 3,70 Ribeirão, agora está 3,68, né? Talvez essa recuperação na demanda interna ali do Centro-Sul, 1,43 bi, que dá uma alta de 16% no ano, né? Talvez isso aí, e um volume 5% a média dos últimos 5 anos, talvez isso aí dê um ânimo, uma recuperada. Mesmo assim, a gente não pode esquecer do petróleo que caiu hoje, né, forte. Então, ainda talvez a gente encontre um mercado aí um pouquinho estável ou um pouquinho mais baixo antes de uma recuperação, fundamentada na quebra das safras, com um ajuste muito maior no etanol do que no açúcar, né? Sim, com certeza. Bom, é uma outra questão, Maurício, que eu queria ver com vocês aí das safras, né? É justamente em relação à nova temporada, né? A gente já agora está no mês de maio, aí já avançando para a segunda quinzena de maio, e queria saber em relação às estimativas de vocês, né? Com a safra já em andamento, né? A última vez que a gente conversou, a gente também trouxe esses dados. Queria que você falasse para a gente em relação às estimativas. Teve alguma atualização, né, diante desse cenário que a gente vê principalmente no centro-sul do país, de estiagem? Teve sim, desde que a SOMAR confirmou oficialmente que as chuvas da entre-safra, não porque choveu bastante na entre-safra, né? Isso aí a gente não pode esquecer e ignorar. Mas a SOMAR confirmou que essas chuvas foram insuficientes para corrigir a umidade no solo, né? E que depois de terminadas na segunda quinzena de fevereiro, não choveu mais e ainda aí sim a questão da seca se agravou. Com base nisso, nós tivemos que realmente revisar nossos números. Então, nós partimos de uma oferta de cana de 605 milhões de toneladas na safra anterior para uma oferta de 580 nessa temporada, tá? 21-22, tá? 580. O açúcar deveria ter uma produção aí de mais ou menos uns 40 milhões de toneladas no Centro-Sul, vai para 38, tá? Uma queda ali de mais ou menos 3%. E o etanol hidratado vai ter uma queda de 17% aí, com um corte muito forte na oferta do etanol hidratado e anidro também, na faixa ali dos 11% mais ou menos. Então o corte no etanol vai ser bem mais intenso do que do açúcar.
E o motivo disso aí é por conta das fixações, né? Porque o mercado está contratado, ele está redeado, né? Então não tem as usinas elas estão dando prioridade ao açúcar. Prova disso são os dados aí da Única de ontem, que trouxeram um mix de produção para o etanol ali na faixa de 56%. É esse o número? Eu não me lembro, não me recordo direito. Isso, esse mesmo. É na faixa de 56%. 57,32 para o etanol. É 57, tá? É. O que é 57% em final de abril e para o etanol? Em termos matemáticos, ele está pegando a maioria. Ele pega mais cana que o açúcar. O problema não é esse. O problema é que, geralmente, nessa época do ano, o mix não é 57%. Se a gente pegar as últimas 5 safras, 10 safras, a gente vai ver que, geralmente, nessa época do ano, o mix oscila em 68%, às vezes até em 70%. Porque no início e no final da safra, a cana ela é bem mais propícia à produção do etanol e não do açúcar. Então, por isso ele tem um nível concentrado assim, tá? Mas o que aconteceu agora? 57%, bem abaixo do padrão histórico. E por quê? Porque as usinas estão fazendo mais açúcar e não etanol para atender esses contratos. Com certeza. Maurício, então safra aí começando, né? Muita coisa ainda a acompanhar, né? Então uma safra de grandes emoções que a gente deve acompanhar aí, né, ao longo dos próximos meses e queremos contar aí, claro, com a sua participação aqui para destrinchar todos esses dados e dar para o produtor, né, e para as fornecedoras também as melhores informações. Maurício, muito obrigado pelas suas informações, viu? Eu que agradeço, Jonathan. Um grande abraço a todos aí. Abraço também. Bom, conversamos aí então com o Maurício Murucci, analista de mercado das safras. Ele deu para a gente todo um cenário, né, em relação às perdas registradas nessa sessão lá na Bolsa de Nova York para o açúcar e também em Londres, né? A gente teve durante esta tarde perdas de até 4% no petróleo, que acabou aí dando tom para esse cenário mais negativo para as cotações lá na Bolsa de Nova York e em Londres para o adoçante. Isso depois de um cenário bastante positivo para os preços, né? Lá na Bolsa de Nova York, o açúcar chegou no início da semana ao patamar dos 18 centos de dólar por libra-peso, um importante patamar conquistado. No entanto, ao longo dos dias aí acabou, né, devolvendo esses ganhos. O Maurício pontuou para a gente que, apesar desse cenário, né, de queda hoje no mercado, a gente ainda tem nos fundamentos fatores que são de alta. Então a gente ainda pode ver preços mais altos e nas próximas semanas, inclusive, segundo o reporte do Maurício, que ele também pontuou já, né, para os clientes, é que a gente pode nas próximas semanas conquistar, né, patamares de até 20 centavos de dólar por libra-peso no açúcar. Então, é um cenário que a gente deve acompanhar aí muito de perto. A gente também falou em relação ao etanol, porque a gente teve nos últimos dias aí, né, preços sendo trabalhados em alta e a expectativa nesse início de safra era que o biocombustível pudesse cair, né, já que a oferta está chegando mais no mercado. No entanto, o Maurício explicou para a gente todo esse cenário, né, a gente tem informações aí relacionadas a oferta mais lenta nesta temporada, então claro que isso também repercute muito nessa disponibilidade do produto. Também tem a questão da demanda, né, diante da pandemia do coronavírus, então todo esse cenário acaba aí favorecendo, né, os preços do etanol, mesmo com a perspectiva de que eles pudessem ter um repique de baixa diante do início da safra 2021-22 no centro-sul do Brasil, safra que começou no mês passado, no mês de abril. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça, você pode nos seguir nas redes sociais. É só ir lá, né, nas suas redes, pesquisar os nossos perfis no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e também no Twitter. Você também pode nos acompanhar através do YouTube. É só procurar pelo nosso canal, habilitar o seu sininho para que receba as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo. Assim, você pode interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados, para a gente ter essa interação bastante importante. Bom, continue por aqui porque daqui a pouco tem fechamento do mercado da soja para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. Fique com a gente.